O boletim número 8 já está no ar e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Você é o nosso convidado para trazer essa análise. Sabe o que vai rolar dessa vez? Será que tem nova luz? O aniversário vem agora? É tudo que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, pega a mochila de emergência e bora pro vídeo. Olá, eu sou o Pioneiro, seu amiguinho, e hoje vamos falar de boletim número 8. O boletim número 8 ele já está no ar e foi apresentado pelo Geoffrey Jackson, o mesmo daquele da Corte Real Australiana. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Aquele que passou 3 horas defendendo a organização. Um exemplo, inclusive, se você não sabe, da Corte Real Australiana, tá aqui do YouTube, coloca assim, Corte Real Australiana, JW, e aí vai aparecer, que é a apresentação do Geoffrey Jackson diante das autoridades da Austrália, referente à organização. São 3 horas maravilhosas, que passam rápido, e que com certeza pode ajudar no estudo de família. Tira o estudo em família para poder analisar a Corte Real Australiana e o relato do Geoffrey Jackson. Com certeza vai ser edificante. Mas o assunto não é esse. O assunto é o boletim número 8, que começou atualizando sobre as tragédias no mundo envolvendo as STJs. E nessa parte aí, o Geoffrey Jackson tenta valorizar, mostrar aquilo que a organização tem feito para poder ajudar as testemunhas de Jeová. A nossa ajuda humanitária tem funcionado, tem ajudado, mesmo que seja apenas dando mosquiteiro ou repelente para poder lidar com alguns surtos, como a da dengue. A Comissão de Ajuda Humanitária está enviando mosquiteiros, repelentes e está dando treinamento para os irmãos se protegerem contra essas doenças. Nós agradecemos todos que apoiam a ajuda humanitária. Um outro ponto que eu achei muito interessante foi a respeito dos irmãos idosos, que quem acompanha o canal do Pioneiro viu que no boletim número 3, apresentado pelo Mark Sanders, ele falou que os idosos de mais de 80 anos estavam sendo convidados a deixar os seus postos em Betel. Sim, os irmãos de mais idade estavam sendo convidados e a organização apresentou isso como sendo algo maravilhoso. Como sempre, eles fazem algo ruim ser algo maravilhoso. Convidou membros de comissões de filial com 80 anos ou mais a reavaliar suas circunstâncias. Com isso, alguns desses queridos irmãos tomaram a decisão de não servir mais como membro de comissão de filial. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. E nesse boletim número 3, apresentou essa nova atualização de os irmãos que participam de Betel, das comissões, que tinham mais de 80 anos, eles deveriam voltar, voltar para suas designações, para suas congregações e deixar a comissão para outras pessoas mais jovens. Às vezes você não percebe as limitações que você tem. Então, essa foi uma maneira do corpo governante nos ajudar a aceitar a realidade da idade avançada e as mudanças que vêm junto. Durante os meus quase 77 anos de tempo integral, eu vi de perto como a orientação de Jeová, por meio do seu escravo fiel, traz alegria e contentamento. Eu realmente acredito que esse convite do corpo governante é uma expressão do imenso amor de Jeová. Então, embora nossa designação possa mudar no futuro, acho que esse convite vai nos ajudar a ser feliz em nosso serviço. Só que eu acho interessante que nesse boletim número 3, porque no 8 agora teve uma atualização, depois de 5 boletins, houve uma atualização a respeito desses irmãos de mais idade. Só que aí eu fico pensando, porque os membros do corpo governante, tem membro do corpo governante que já passou dos 80. Tem membro do corpo governante que, se levantar a mão, Jeová leva. Então, que é no caso Samuel Hurt, o Garrett Lodge, que já passaram dos 80 tranquilamente. Se eu não me engano, o Samuel Hurt, se eu não me engano, eu posso estar equivocado,
Mas se eu não me engano, eu acho que o Samuel Roth já passou dos 90, eu acho, não lembro muito bem, mas mais de 80 ele já passou. E aí, para os membros do corpo governante, essa regra não vale. Agora, para os irmãos lá de Betel, né, para as comissões, os irmãos de mais de 80 anos, eles têm que... são convidados a abrir mão do seu privilégio. Só que agora, nesse boletim número 8, houve uma atualização, porque a organização, ela decidiu, o corpo governante decidiu, que os idosos foram colocados agora como consultores. Recentemente, o corpo governante decidiu que a partir de 1º de janeiro de 2026, os irmãos que têm 80 anos ou mais não servirão como membros da comissão de filial. Mas esses queridos irmãos vão servir como consultores da comissão de filial. Assim, as filiais e as famílias de Betel vão continuar se beneficiando da experiência desses irmãos. Nós agradecemos muito todo o trabalho que esses fiéis irmãos e suas queridas esposas fizeram. Sei. Então, assim, eles continuam pegando o beco de Betel, mas agora eles são consultores, tá? Consultores. Uma forma mais, talvez um pouco mais humanizada, será? Para tentar lidar com esses irmãos que muitas vezes passaram a vida inteira dedicada ao corpo governante e no final da sua vida recebe o presente, né, como sendo um convite para ir para casa. Além disso, né, no boletim número 8 também houve atualizações, né, e propaganda da própria organização sobre a série de Jesus. Só que um ponto que eu achei interessante foi que nessa série a organização preparou comentários elogiando a série Jesus. E eu nunca vi isso na minha vida, um irmão fazer um determinado comentário que eu fiquei assim chocado, simplesmente chocado. Veja aí. Consegui tirar os olhos da tela. O vídeo me prendeu. Foi muito bom. Nós convidamos um surdo para assistir ao congresso e ele foi no sábado. Só que ele não ficou muito feliz quando ele viu que era um programa religioso. Mas nós dissemos que teria um vídeo sobre Jesus em língua de sinais e que ele poderia assistir o vídeo e depois ir embora. E ele decidiu ficar. E ele assistiu e gostou tanto que ele ficou o programa inteiro. Quando eu ouvi Zacarias e os anjos falando na minha própria língua, eu me senti muito encorajado e animado. Eu senti que Jeová realmente se importa comigo. Eu também pensei, parece que esse vídeo foi feito pra mim. Eu acredito que esse foi um dos melhores presentes que Jeová me deu desde que eu comecei a servi-lo. Foi um dos melhores presentes que Jeová me deu desde que eu comecei a servi-lo. Sim, meus amigos. O maior presente, ou o melhor presente que eu recebi de Jeová foi uma série que o corpo governante fez. Rapaz, que coisa, hein? Poderia ser a vida, poderia ser o casamento, poderia ser o seu filho, poderia ser tua saúde. Não, mas o melhor presente do irmão foi a série que o corpo governante fez. Parece que a gente já viu de tudo, né? Mas cada vez mais a gente se surpreende com a organização. Um outro ponto também que eu achei interessante nesse boletim número 8 foi que o Geoffrey Jackson revela qual foi o motivo de preparar a série de Jesus. E aí, sem arrodeus, tá aí. Que boa experiência! E pense só, agora quando encontrar alguém que disser as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus. Temos uma boa resposta para dar. A série A História e o Ministério de Jesus. Isso mesmo, como vocês viram. Se alguém falar que vocês não acreditam em Jesus, agora você pode dizer, não, a nossa organização fez uma série só de Jesus. Baseado na vibe do The Chosen, a organização, ela agora tem feito a série a respeito de Jesus. E parece que não vai parar por aí, tá? Parece que a organização agora vai continuar investindo em séries bíblicas, igual a TV Record, para poder atrair, né, e entreter os irmãos com o próprio material da organização. O próprio Geoffrey Jackson, no Congresso da Adoração Pura de 2025, ele revelou que a organização tem investido milhões, não é pouco, é milhões, para poder produzir a série de Jesus. E a gente pode ver isso nos efeitos, né, que tem cada vez mais aprimorado e hoje não parece de maneira alguma um filme amador. É realmente algo bem feito,
algo de cinema mesmo, que a organização tem feito na sua teledramaturgia, vamos dizer assim, de séries, filmes, e parece que agora o caminho é esse, né? Deixou de lado um pouco a questão de ser gráfica para produzir material, e agora é estúdios cinematográficos para poder produzir séries, filmes, e é isso. Os donativos, né, que têm sido trazido é exatamente isso, para propagar as mídias da organização. Meus amigos, esse foi o resumo e análise do boletim número 8 aqui do canal Pioneiro Oficial. O que você achou disso? Deixa aqui os teus comentários, deixa aqui a tua opinião. E eu deixo um recado, né? Verifica se você está inscrito no canal Pioneiro Oficial. Tem muitas pessoas que acompanham o canal e não estão inscritos. Por algum motivo, a sua inscrição desapareceu. Confere aqui embaixo se você está inscrito no canal. Ative o sininho de notificações para toda vez que tiver vídeo novo, transmissão ao vivo, aparecer para você, né? A companhia de vocês é fundamental. Seja membro do canal para que a gente possa continuar levando a verdade sobre a verdade para mais pessoas. Agora eu vou ficando por aqui, eu envio o amor cristão, você bate palma em casa e até o próximo vídeo. Dizendo que todos deviam seguir, mas ele mesmo foi cair. Tony Morris, cadê você? Apagou o fósforo e foi se perder. Do corpo governante foi embora, o uísque que te fez virar história. Enquanto o povo pregava